Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui na nossa primeira live marketing da história da 5ASEC, hein, Alex? Primeira live marketing. Exatamente. Esse ano nós fizemos aí um modelo diferente, sem a convenção, com os encontros regionais no primeiro semestre, e para encerrar nosso ano, nossa live marketing. Muita gente já está no ar, já está online conosco aqui, muitos estão entrando, né? Os consultores estão botando ali no grupo, o pessoal vai lá, não vão perder, porque a gente está falando aqui do que vai ser nossa programação estratégica em termos de marketing e comunicação para o ano de 2026. E, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês aí que estão presentes no horário. Isso mostra o engajamento, o comprometimento de vocês com o nosso negócio, com o seu negócio. Isso é muito importante, tá certo? Esse ano a gente piscou, já estamos em dezembro, passou muito rápido, muita coisa aconteceu, né? E, mais uma vez, agradecendo a todos vocês pela presença e dizer que hoje a gente vai sair daqui de uma maneira bem sinérgica do que vamos fazer dali para frente. Tá certo? Acho que até vale a pena a gente reforçar também essa questão dessa mudança, né, da live marketing, porque a live marketing é convenção em março. Né? Iria falar agora, mas obrigado pelo reforço. Bem lembrado aqui pelo Alex, dia 5 de março de 2026, que vai ser numa quinta-feira. Agora eu esqueci. Eu acho que depois o pessoal aí do backstage confirma aí. Dá uma confirmada, mas se eu não me engano, uma quinta-feira, 5 de março de 2026, teremos nossa convenção nacional. Tá? Só está me confirmando que é uma quinta-feira, então falei certo, não falei bobagem. Nós teremos uma convenção de trabalho, certo? Será uma convenção da manhã até o encerramento à noite, focada no trabalho, na nossa estratégia de desenvolvimento. E ao contrário, que historicamente estávamos fazendo, é uma convenção de início do ano, porque a gente pega, de fato, o ano encerrado, que é no caso 2025, né? Com a Live Marketing, vocês já começaram tracionando janeiro, com a estratégia nova de campanha, etc., nova precificação, nova campanha, novo posicionamento, novo jeito de atender e de vender, que vocês vão ver aí, o Alex vai dar, estou dando um spoiler aqui do que está vindo pela frente. Agradeço pelo spoiler. Muito bom. E aí nós vamos fazer essa convenção focada no trabalho, onde nós vamos realinhar a estratégia, trazer benchmarks para vocês. E lembrando que está convencionado, já divulgado no conselho e nas atas, que vocês acompanham, né? As atas, as news que a gente coloca, a cada 5 anos, então, um evento festivo, um evento no resort, um evento um pouco mais caro, né? Que depende um pouco mais de investimento, planejamento seu. Então, a gente avisa com 5 anos de antecedência que vai ter esse evento festivo, que vai ser um evento no resort, exclusivo para nós, e tem um preço. E esse preço, normalmente, não é um preço muito baixo. Então, você tem 5 anos. A gente fez uma conta aqui aproximada, né, Alex? Que se você, franqueado, guardar R$100 por mês, vai chegar na próxima convenção, ela está paga e ainda sobra dinheiro para estender, fazer mais um passeio. Então, assim, não tem por que você não se programar para estar nesse evento. E por que cada 5 anos? Porque nós comemoramos 30 anos no ano passado. Quando completar 35 anos de Brasil, nós vamos fazer outra comemoração, depois 40 anos, 45, e no meio dessas convenções festivas, nós temos as nossas convenções de trabalho de um dia, certo? Então, você chega no dia anterior, cedinho nós começamos nosso evento, finalizamos normalmente com um happy hour, uma confraternização ao final do dia, no outro dia você está liberado, e aí todo mundo é livre para escolher a sua hospedagem, todo mundo é livre para escolher seu transporte, usar suas milhas, etc., né? O custo da convenção, normalmente, ou tem uma coparticipação do fundo, a gente tem investimento da franqueadora, patrocínios, que a gente monta esse evento, porque você sabe que locação de espaço, audiovisual, staff, decoração, etc., são custos realmente são muito, muito elevados normalmente. Tá? Mas, mesmo assim, nós fizemos uma engenharia financeira para que você não tenha custo com isso, a não ser o seu custo de deslocamento e hospedagem. Contrário, o custo é de quem não vier. Não, esse tem um custo que chega um boletim, porque não vai... Isso, o fundo está investindo para as pessoas virem, e quem não vir tem que restituir o fundo ali. Exatamente. O que acontece é que se a pessoa não vem na convenção, ela está desrespeitando lá o princípio ativo do nosso contrato e aí recebe um boletim. Mas a gente não quer mandar boletim, porque isso não é por nosso negócio. Presença de todo mundo aqui, 5 de março, no WTC, aqui em São Paulo. Exatamente. Bom, eu não vou tomar o espaço da turma do marketing, porque isso aqui é uma live marketing, não é uma live CEO, nem uma live operações do Toledo, embora o Toledo também vai passar aqui para dar um oizinho, né? Porque ele é ciumento, né, Alex? Ele não vai conseguir ficar... Tá beirando ali já. Já está lá atrás, aqui, cheio de ciúme, porque o Alex é a estrela da manhã aqui, mas ele vai vir dar um oi para vocês. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: primeiramente,
dizer para vocês que nós estamos muito contentes com o ano de 2025. O ano não fechou ainda, mas os números acumulados nos apontam 15% de crescimento em relação a 2024. Se a gente pegar aqui o KGR, seria o crescimento real da operação, descontando atos inflacionários, daria mais de 10% de crescimento. E o que corrobora isso? O que corrobora isso é o nosso crescimento em volume de peças. Esse ano nós estamos fazendo 8% a mais de volume que nós processamos em 2024. E não para por aí. Nosso ticket médio está mais alto também, na casa de 16%, 17%. Batemos um recorde histórico também de venda de serviços adicionais, né, beirando ali os 8%. Não é o ideal ainda? Não. Mas quando nós chegamos na rede aqui, né, Alex? Em 2016, nós não chegávamos a 1%. Se a gente comparar com a Europa, a gente se assusta, porque a Europa já está quase perto de 40%, né? Mas isso mostra também a grande potencialidade que nós temos em, com o mesmo cliente, aumentar nossas vendas, porque mostrar uma necessidade que muitas vezes o cliente nem percebe que ele tem, né? Um branco mais, uma camisa branca que esteja ali amarelando já, uma camisa preta ou escura que esteja esmaecendo a cor, precisa de uma pré, um camarada que viaja para caramba, precisa fazer uma amidonagem para aumentar o efeito de passadoria, e por aí vai, né? Isso para falar só de serviços adicionais, mas a gente tem o 5 a sec em casa, a gente tem costura, quem não tem que fazer uma parceria, não é para botar costureira na loja, mas fazer uma parceria para a gente ser o grande centro, o grande concierge para o nosso consumidor, né? Sapato, etc. Então, assim, tem várias maneiras de a gente agregar valor com os mesmos clientes que nós temos, nós estamos falando aí de 20%, 30% a mais de faturamento que é possível para a loja. Então, nós estamos tendo realmente um grande ano. A gente tem recebido algumas mensagens aqui no meu time, de alguns franqueados, eu bati recorde de faturamento, e aí você brinca, mas é só faturamento ou bateu também de volume? Não, volume também está batendo recorde. Isso mostra que a gente realmente está ganhando mercado, né? Passado aquele medo, que o autosserviço iria canibalizar, que o autosserviço, de repente, poderia prejudicar, não, mais do que comprovado que são nichos completamente diferentes. Sabe, por exemplo, público A e B, nichado para quem quer serviço especializado, e aquele público mais democrático, mais sensível a preço, e que ele mesmo gosta de fazer, ou o público mais jovem, é para o autosserviço. Né? E o autosserviço vem ajudando a gente também, abrindo portas, né? Abrindo a porta de entrada para o consumidor usar a lavanderia. O segundo passo é ele poder usar a 5 a sec, usar uma lavanderia especializada. Exatamente. E temos alguns cases, né? Se não me engano, o nosso franqueado lá para o Fábio Baida, falei certo sobre o nome, né? Sim. Ele falou assim, olha, seguidamente o pessoal nos procura aí para algum produto específico, eu indico a 5 a sec mais próximo da minha loja. Então, olha só, né? A Lab Pop indicando clientes alto valor para a própria 5 a sec. Então, nós queremos cada vez mais construir essa sinergia entre as marcas, né? O Luciano vai vir daqui a pouco aqui, já largando também um spoiler da nossa agenda, falar um pouquinho de uma oportunidade de lavanderias compartilhadas dentro do teu território, né? O Alex vai corroborar com isso, depois na sequência também o Toledo. Então, ou seja, nós temos muita oportunidade ainda dentro do nosso segmento, né? Dito um preâmbulo rapidamente dos nossos números que estão muito bons, e parabéns a todos vocês que fazem parte dessa construção, dessa história. Uma coisa também que me encheu muito de orgulho, se puder dar um passado do slide aí, foi que pela primeira vez na nossa pesquisa interna, que a gente faz anualmente, nós temos um recorde de franqueados respondentes à pesquisa, né? Mais da metade dos franqueados, né, responderam. Então, assim, foi a primeira vez desde que eu estou aqui, há 9 anos, já entrando para o 10º ano, tivemos um engajamento tão forte, né? E essa pesquisa, como nós já falamos anteriormente, ela é muito importante para nós, né, no sentido de nós entendemos aquilo que está realmente bom e nós temos a responsabilidade de mantermos um nível de serviço, e aquilo que nós temos não tão bom assim, a gente precisa melhorar para dar um nível de serviço melhor para a nossa rede, certo? E a gente brinca assim nas internas que roupa suja a gente lava onde? Na 5 a sec. Não é em casa, é na 5 a sec. Mas como nós estamos na 5 a sec, a nossa aqui é o lugar. Suja, aqui é o lugar, aqui nós vamos, não é no programa, não é na pesquisa de excelência da BF, lá do selo de excelência da BF, não é na pequenas empresas, grandes negócios, não é qualquer premiação do mercado, é aqui dentro. Então é importante a gente... É com quem resolve, né? É com quem pode atuar na solução. Que a gente vai resolver, né? Então a gente, sempre que recebe a pesquisa, a gente trabalha com ela, com toda a equipe, com toda a diretoria, verifica os pontos, mesmo uma nota que, de repente, vou dar um exemplo para vocês, o corte. A gente não considera nada que seja bom abaixo de 8. 7 é a nota média, tá? Ok, média significa medíocre, né? A gente quer melhorar. Tudo que está 8 está bom, mas a gente não está contente com 8. O que a gente quer? A gente quer um promotor, pelo menos 9 para cima, tá?
A gente tem evoluído, porque a primeira pesquisa de 2016, muitos franqueados não estavam aqui quando eu cheguei. A gente tem 60% da rede que são franqueados novos, né? Então, eu tenho que falar para eles, quando nós chegamos em 2016 aqui, a gente passava por um momento de estabilidade, e a nossa nota média geral foi 3, Alex. Eu lembro. E, nós temos trabalho pra caramba, né? Por um lado, até foi bom, porque se não tivesse trabalho, eu não estaria aqui. E hoje, quem sabe, eu não seria o master franqueador aqui no Brasil com a sociedade do Alex. Muita coisa evoluiu, muita coisa melhorou, e temos coisas para melhorar ainda. Eu queria citar aqui, se meus olhos permitirem aqui, que a gente passa de 50, os olhos vão perdendo a força. Eu te ajudo. Mas, se a gente comparar, a nossa média geral desse ano, por exemplo, cresceu com quase 9, 8,9 em relação à última pesquisa de 8,3, ou seja, já crescemos a média geral, que nos deixa muito felizes. Se a gente falar em termos de NPS, que é o Net Promoter Score, ou seja, a gente tira todos lá os detratores da conta, certo? Tem os neutros ali, que são nota 7, 8, e aí os promotores, que são o 9 e o 10, a gente está ali com quase 61 de NPS. Para uma empresa, está ótimo. Não é o nosso NPS do nosso consumidor, que está lá 86, 85, né? Mas está muito bom, crescendo o nosso NPS. Mas eu vou falar. Os franqueados também fizeram igual, eles reclamam dos clientes, deram nota 7. Muitas notas 7, que são neutras, né? Vale consideração, para vocês pensarem também. Mas, de qualquer forma, é um ótimo NPS, e a gente tem ali, se você acompanhar na tela, a gente não vai ler aqui todas as notas para não tomar o tempo de vocês, tá? Mas a maioria das notas ali circundaram na casa dos 8 alguma coisa, algumas com 9, e algumas abaixo de 8. Então, para tudo isso aí, já tem um plano de ação para a gente trabalhar na melhoria do nível de serviço para vocês, tá? Temos bastante trabalho para 2026, tanto que o nosso plano estratégico e operacional é uma bíblia, né? A gente gastou aí um bom tempo para discutir, depois discutimos com o conselho de administração também que nós temos, né? Para quem não sabe ou não lembra, mas embora eu já tenha dito, né, nós temos um conselho de administração que é formado por Jai Ruli, por exemplo, que é o presidente do grupo Ornatos, dono da Morana, Balonet, associado à Alipar, das marcas Dindim, Grileto, Montana Grill, né? Por exemplo, nós temos aí também o Marco Juarez, empresário do setor, hoje trabalha com consultor empresarial, conselheiro de empresas já. A Cláudia Abreu, que já foi aí do Google, a Microsoft, Mundo Verde com franquias, né? Ricardo Cancela também, que já foi o CTO internacional aí, área de tecnologia, são nossos conselheiros, né? E esse planejamento ele foi aprovado, revisto agora na última reunião de conselho de administração, alguns adendos, alguns ajustes que a gente está fazendo, e aí esse plano, por exemplo, esse PDCA, que a gente fez, esse plano de ação aí para melhorar o nível, já está dentro. Então, quero agradecer vocês o engajamento, agradecer vocês aí a participação, os elogios, as críticas, elas são construtivas para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento como uma marca como um todo, tá? Agradecer também todos vocês pela pesquisa do Selo de Excelência da BF. Rapidamente nós atingimos o mínimo ali que foi necessário, então gostou de novo o engajamento de vocês. Agradecer ao Conselho de Franqueados, que é a nossa última reunião, vocês acompanharam o podcast, vocês acompanharam aí, foi uma reunião bastante intensa, e o Conselho foi muito ativo em trazer as questões para nós resolvermos, trabalhamos em conjunto, e também o Conselho nos ajudou a lembrar todos participar das pesquisas, então quero agradecer a todos os conselheiros. Vou nominar uma pessoa que é presidente do Conselho, a Mayumi, né? Então, falo por ela, mas em nome de todos, muito obrigado, Mayumi, Conselho, por essa parceria, por nos ajudar a crescer e a desenvolver. A gente vai ter um ano de 2026 muito ativo com o Conselho, junto conosco. A gente tem algumas missões, inclusive internacionais, que o Conselho estarão conosco, membros do Conselho estarão conosco, para a gente buscar situações para que a 5ASEC continue na vanguarda do setor, crescendo, trazendo tecnologias, trazendo novidades, trazendo insights para a gente discutir, né? Porque a gente não pode só olhar para dentro do nosso umbigo, a gente tem que olhar para o mundo aí fora, para a gente não ficar para trás. Então, agradecer mais uma vez a parceria do Conselho de Franqueados. Acho que isso é muito importante, né? Quando a gente olha para trás, né, e lembra, né, a evolução que nós tivemos de tudo, inclusive da própria
participação do conselho, né? O conselho que era mais, queria fiscalizar, queria entender o que estava acontecendo, né? Porque tínhamos, quando entramos aqui, muitos problemas, né? Hoje ele é um conselho participativo, ele é um conselho que atua no nosso planejamento, a gente quer cada vez mais fazer isso com eles, tanto que essa ideia que nós tivemos, né, de incluir o conselho, incluir franqueados, que nós abrimos para toda a rede também, não só o conselho de franqueados, mas abrimos para toda a rede também, participar dessas missões. Quando a gente vai para um evento que muitos anos ficamos fora, tínhamos vontade de ir, mas não tínhamos nenhuma condição de estar participando, né, pelo momento que nós vivíamos, mas tínhamos muito interesse de participação de feiras internacionais de franquia, feiras de varejo, feiras do mercado de lavanderia, tecnologia. Então, envolver os franqueados, partindo do conselho, mas abrindo para outros franqueados também, para que depois do evento, não é só um evento de passeio, né? Para que depois do evento a gente possa discutir tudo que foi visto ali, apresentar, porque lá é a novidade, ali você tem os lançamentos, aí a gente é mais rápido que a concorrência para poder implementar isso, né? Uma participação conjunta. Tudo aquilo que fizer sentido para nós, porque não traçar um projeto ou até mesmo um plano de ação, né? Exatamente. A ideia é essa. Muito bem. Alex, eu vou passar a bola. Obrigado. Aqui, né? A gente está à disposição, a gente vai estar aqui nos bastidores, acho que tem coisa bacana. O plano de marketing aqui, que vai ser apresentado, só queria fazer um reforço, ele foi desenhado, nós escutamos muitas coisas que o Conselho nos trouxe, sugestão, aprendizado, principalmente do último e do penúltimo ano, com as trocas que nós tivemos aí na cadeira de marketing, né? Então trouxe algumas dores e alguns aprendizados, que a gente procura suprir para esse ano, mas como todo plano não é algo engessado. Isso. Né? Ao longo do caminho, a gente pode fazer pequenos ajustes para que contemple mais as necessidades de vocês aí na ponta, tá bom? Eu me despeço aqui, eu passo a palavra a Alex, a Luciano e ao time, uma boa live para todos nós aqui, e a gente vai se ver, com certeza, até o final do ano, mas para aqueles que não tiveram oportunidade de trocar uma mensagem, de falar, quero desejar a todos já de antemão uma boas festas a todos vocês. Parabéns mais uma vez pelo todo o ano e que tenhamos um 2026 de grande sucesso, como tem sido 2025. Abençoado. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Fábio. Nós vamos fazer aqui uma troca, ok? Nós vamos aqui agora dar espaço para o Luciano, tá? Trazer alguma informação para vocês aqui. Acho que é muito importante, quando a gente fala de marketing, né? Marketing ele não é só propaganda e publicidade, né? Marketing ele é vendas, marketing é poder fazer aqui uma análise de mercado. E nós não poderíamos deixar esse espaço onde nós estamos reunindo todos vocês, nossos franqueados aqui, para apresentar aqui para vocês uma oportunidade de mercado fantástica, né? Eu já vou aqui passar. Então, obrigado, Luciano. Bem-vindo à nossa live marketing. Bom dia a todos. Muito obrigado, Alex. Só para também, né? Às vezes o pessoal não vê as coisas, a gente é bem dinâmico nas mudanças, né? Então, reforçando, né? Fizemos aí no meio do ano uma mudança aqui na companhia, né? No nosso organograma. Eu que fiquei muitos anos cuidando da área de expansão, vim para a área de marketing, né? E o Luciano, que é ainda, né? Supply chain, que é da área ali, né? Perdão, supply chain não, que é da área financeira, assumiu a área de expansão de novos franqueados, e dentro desse mercado de novos mercados, da área de expansão, algo latente no mercado começou a nos procurar, né? Acho que vale frisar isso, né? O mercado de lavanderia compartilhada, síndicos, construtoras, começaram a nos procurar para fazer a implantação de lavanderias compartilhadas no mercado de condomínios, em condomínios. Por quê? Porque quem estava até então, está ainda, né? Quem domina esse mercado é a OMO, a Unilever com a OMO, só que eles não têm capacidade de fazer a gestão, eles não têm corpo técnico para fazer manutenção. Então eles implantaram, colocaram as máquinas e não estão conseguindo dar assistência. Isso gera complicações e eles começaram a nos procurar. Então o Luciano também está à frente dessa área de lavanderia compartilhada, né? E vai falar aqui um pouquinho para a gente, né? Sobre essa... Passa aqui para você também, sobre essa oportunidade de mercado. Exatamente, Alex. É sobre isso. A procura tem sido muito grande por parte das construtoras, nos buscando. Era um mercado que a Sinvasec não tinha entrado ainda. E aí, estou trazendo aqui para vocês uma grande oportunidade. Quando a gente olha para o Brasil hoje, a gente fala de 520 mil apartamentos, condomínios de apartamento, com mais de 100 apartamentos. Mais de 520 mil condomínios que tem pelo menos 100 apartamentos, né? Exatamente. Isso é uma baita oportunidade. E desses, 220 mil já estão preparados hoje para a gente poder colocar lavanderia dentro desses condomínios. Isso
é receita certa, eu vou falar, sem questão de custo de aluguel, é um investimento muito baixo, e aí a gente começou a entender o potencial que a 5ASEC tem comparado com os demais concorrentes players que existem no mercado. Porque hoje a gente tem todo um ecossistema com franqueado lá na ponta, que pode atender de forma rápida, o suporte ele é muito mais rápido, o franqueado já possui técnico, ele consegue ter produto químico à pronta entrega para fazer substituição, e além disso, ele tem um diferencial, que ele consegue dar o suporte ainda com Dropbox, com delivery. Complementar, né? É um serviço complementar que hoje... Que ninguém consegue oferecer, nenhuma lavanderia consegue oferecer. Exatamente. Então, isso é o nosso grande diferencial, e aí a gente entende que, de fato, a gente tem que surfar esse oceano azul, e é o momento do franqueado ganhar dinheiro com esse negócio. Então, até trazendo aqui um pouco para vocês entenderem um pouco mais, quando nós entramos dentro do condomínio, nós vamos criar mais conexão com o cliente. Isso, eles, sempre que pensar em lavanderia, vai estar muito mais próximo de pensar na 5ASEC. Porque todo dia que ele for utilizar. E aí, como o Fábio se antecipou aqui, falou, mas será que eu vou perder receita? E isso tira totalmente essa dúvida. Porque a pessoa que utiliza a lavanderia compartilhada, ele não utiliza a loja física. Especializada. Então, a gente não vai... Não com aquele serviço, né? Exato. Então, essa roupa do dia a dia, ele já lava. E se ele não lavar com a 5ASEC, lá dentro do condomínio, ele vai usar com a OMO. Vai utilizar com uma outra concorrência. Então, para a gente não abrir mais para a concorrência entrar, esse é o grande momento da 5ASEC entrar e surfar esse momento. É importante falar sobre isso, né? Porque a gente não vai impedir o condomínio, a construtora, de construir uma área de lavanderia compartilhada. Então, alguma lavanderia vai ocupar aquele espaço, sem dúvida, né? Bandeira branca, de a OMO, que é o que domina o mercado, alguém vai entrar, Lave Pop, alguém vai entrar, né? Então, nós estamos trazendo a oportunidade para que a 5ASEC ocupe essas oportunidades, né? E com um grande diferencial, que quando a gente conversa com essa... Aliás, eles não nos procuraram primeiro, né? Até que... e quando a gente foi entender isso, né? A gente tem o ecossistema, como o Luciano falou, nenhuma outra lavanderia vai conseguir, além de... Porque colocar a máquina lá, colocar o produto, qualquer um pode fazer. A realidade é essa. Mas, com a qualidade que nós temos, com a tradição que nós temos, e colocar um Dropbox, colocar um serviço, você pode pegar um funcionário seu toda sexta-feira e ir lá para receber tapete do condomínio, para você lavar o tapete do condomínio, né? Pegar as cortinas, pegar aquilo que edredom grande, aquele king size extra plus, large, super large, que não se lava na lavanderia compartilhada, mas que ele tem em casa, quem vai lavar isso? Só assim consegue ter essa capacidade de estar ali com a compartilhada, que já é lucrativo, né? O Luciano vai falar disso, própria, né? Que não precisaria de nenhum serviço extra, a próprio serviço, ele é muito lucrativo, né? Exato. E a gente ainda agrega valor para a nossa lavanderia, é fantástico. E aí eu falo, que a gente está falando aqui com dados, que quando a gente foi procurado pelas construtoras, a gente implantou 3 operações já para fazer teste, e o resultado tem sido muito positivo. Então, quando a gente olha para uma dessas unidades, que está faturando agora R$12 mil, e te deixa um lucro ali de R$6.500. Então, quando você olha para isso, é um lucro certo. Não é uma coisa assim, você não tem risco de aluguel, você não tem o comprometimento de ter que assumir essas responsabilidades, você fica mais próximo do cliente, tem todo um ecossistema ali que você consegue estar conectado com o franqueado, não com o cliente da ponta no dia a dia. Bom, é importante também falar, Luciano, sobre a facilidade que é essa operação, né? Porque, por se tratar de máquinas de alto serviço, não há necessidade de estar operando. Sim. Nós já temos uma rede de técnicos homologados que conhece essa funcionalidade. Nós já temos um sistema que vai operar ali, né? Nós temos até o suporte online, 24 horas para o usuário que tiver alguma dificuldade fazer, né? Um suporte 24 horas ali e depois isso chegar até o franqueado. Então, é muito fácil, não gera nenhum tipo de complicação na operação. A manutenção, ela lógico, depende do volume, mas ela é a cada 20, 30 dias, dependendo da quantidade de ciclos que você tem ali, somente na troca mesmo ali do químico que o próprio técnico acaba fazendo, né? E ele consegue saber isso até pelo próprio aplicativo, porque o aplicativo hoje te mostra quantos ciclos existiram, e aí você consegue entender que precisa trocar a bombona na hora certa. Então, assim, teve um pico muito alto de consumo ali no condomínio, então você rapidamente consegue entender que já está na hora de trocar o produto, isso é muito simples. Então, a gente está todo preparado com um sistema próprio, a gente já tem fornecedor de máquina preparado para isso, e agora a gente precisa de você, franqueado, para abraçar essa causa juntamente com tem um detalhe também, você vai falar dos investimentos? Sim. Então, vou deixar você falar, então. Exato. Tá, aqui falando um pouco de investimento, e aí aqui é o grande diferencial.
Quando fala de investimento, hoje para você montar uma lavanderia compartilhada, você precisa de no mínimo 2 conjuntos de lavadora e secadora. Então, esse conjunto, é necessário você investir por conjunto R$40 mil. Então, 2 conjuntos, você fala de R$80 mil, e com a taxa de setup que tem aqui, a gente está falando de algo em torno de R$100 mil para investimento nessa operação. Então, cada condomínio que você vai ter um investimento de R$100 mil, imaginando ali que você tem um faturamento de 12 mil, e te dá R$6 mil de retorno por mês. Então, assim, com risco de aluguel... 6% de rentabilidade. 6% de rentabilidade mensal. Isso já separando o retorno para o condomínio, porque o condomínio, a grande maioria deles exige aí em torno de 10% de retorno para o condomínio, para custear água, energia. Então, assim, a gente está falando desse lucro líquido ali no final, ali, que é o lucro na operação. Então, quando a gente olha para o payback, a gente está falando algo em torno de 12 a 18 meses. Então, qual investimento hoje você faz e você tem essa facilidade? E aí, indo mais além ainda, não estou querendo me descapitalizar e colocar o dinheiro na máquina agora. Se preparem agora, hein? Se preparem, que agora vem a notícia. Tá. Primeiro eu vou dar uma notícia um pouco mais leve, que é, você pode fazer a locação do equipamento, que é uma locação onde você tem um aporte inicial, então você faz o pagamento de uma entrada, e ao final do período de locação que você fez, que pode ser de 36 meses, 48 até 60, aí ao final desse período a máquina é sua. E aí você não tem mais problema com questão de locação. E o segundo ponto, que é o melhor de todos, né, Alex? Que é a questão do pay-per-use. Eu falei certo? Pay-per-use. Pagamento por uso. O fornecedor, a gente fez uma parceria com o fornecedor, onde você tem a opção de colocar a máquina e parte desse faturamento vai direto para o fornecedor e você fica... Aí o resultado aqui é menor, mas você não tem esse investimento total. Então, gente... Se você analisar o resultado final, não vai ser os 6.800 como está ali nesse modelo. Exato. Né? Porque uma parte disso vai... Só que você não fez o investimento em máquinas. Então você consegue reduzir o investimento de 100 mil para 20 mil reais. Exato. Que é a taxa de setup e adequação do ambiente. Né? 20 mil reais, com 20 mil reais de investimento, você entra numa lavanderia e aí esse valor vai reduzir aqui aproximadamente uns 4 mil reais de lucro. Exato, vai diminuir exatamente e você tem um aporte de... Ô, Fábio, eu posso montar quantas? Estou liberado para montar algumas aí? Quem tem 5 a SEC e tem território, pode montar quantos quiser. Eu não tenho 5 a SEC mais. Não posso, então? Então, pessoal... Pode vender uma. Opa! Tá falando, é com 20 mil reais. Só que tem um limite, né, Alex? Também, que o fornecedor, inicialmente, ele colocou um limite de quantidade de máquina para essa modalidade. Então, exato. Quem tem interesse, essa é a oportunidade. Não é infinito, né, o número de máquinas. Se a gente vender aqui agora 100 unidades dessas, são 200, 300 máquinas, ele não vai conseguir entregar todas essas máquinas. Então, mas ele conseguiu um número bacana lá de máquinas. Um número bacana, então assim, quem tem interesse, velocidade, tá aqui o QR Code para você falar diretamente com... preencher o formulário ali, demonstrando interesse e fechar. Correr para fazer esse ano ainda, para a gente já começar no ano que vem. Ou pegue o QR Code, ou então procure o Luciano. Né? Com o QR Code, você preenchendo, a gente já vai entrar em contato, mas vocês também têm meu contato, pode me contactar. E é isso, pessoal. Eu espero que todos abracem esse negócio, porque... A gente tem um material de suporte, né? A gente tem material de suporte, a gente tem uma apresentação mostrando o que é o projeto. Então, quem tiver interesse para buscar um condomínio local, o Luciano vai fornecer para vocês essa apresentação e até dar um treinamento também de como fazer essa abordagem, né? Porque essa busca local, ela pode ser feita por vocês. Nós podemos fazer também, consultor de campo vai estar ajudando vocês também. Inclusive, nós vamos receber muito lead. Então, quem preencher esse formulário, quando surgir lead aqui interessado na lavanderia compartilhada, a gente vai estar direcionando para vocês. Então, lead, no caso, são as construtoras e síndicos e condomínios que têm interesse em implantar. E aí, para aqueles que manifestarem interesse, a gente vai direcionar, né? Exatamente. Então, muito bem. Respeitando o território, como o Fábio acabou de colocar aqui. É isso aí, pessoal. Essa mensagem, então, vou chamar aqui o Fernando Toledo para fazer mais alguma... Eu que agradeço. Obrigado, pessoal, obrigado. Um ótimo final de ano para todos, boas festas. É isso, valeu, Alex, obrigadão. De alguns eventos aí, onde nós fomos procurados, né? E a gente já via isso, né? Os próprios franqueados também, né, Fernando? Colocaram para nós aqui algumas vezes, né?
Nossa, eu vou lá no condomínio e o pessoal só está reclamando da OMO, reclamando da OMO, reclamando da OMO. Só que a gente tem uma solução, né? A gente tem uma solução completa para poder ocupar esse mercado também. Sem dúvida, Alex e Luciano, obrigado pelo conteúdo, por trazer essa grande novidade para a nossa marca, para a 5ASEC, né? Durante os encontros regionais, vocês vão lembrar que eu comentei bastante com vocês sobre o nosso posicionamento de marca, comentei bastante sobre o nosso ecossistema de atendimento. E hoje a gente tem uma situação no mercado em que nós temos os condomínios, né, os apartamentos sendo entregues e construídos com plantas cada vez mais reduzidas e muitas vezes sem o espaço de lavanderia e tendo dentro do condomínio um espaço de lavanderia compartilhada. Isso gerou um nicho, uma oportunidade, e o fato é que hoje no mercado existem inúmeras marcas que estão avançando nesse sentido e trabalhando com o modelo da lavanderia compartilhada, que em nada compete com o nosso público-alvo, né? Então, quando a gente fala aqui do nosso público-alvo, a roupinha do dia a dia que você vai lavar lá na autosserviço não é a roupa que a gente costuma lavar na nossa lavanderia. Mas essa roupa do dia a dia que vai ser lavada lá na lavanderia compartilhada, ela pode gerar para nós oportunidade naquilo que a gente já está acostumado a lavar. O cliente vai levar também a sua roupa mais especial, vai levar a sua camisa que não sai passada de dentro de uma máquina de autosserviço, né, Alex? Não. Você vai jogar lá, ela vai sair ali seca, mas sem a passadoria. Então, o cliente vai continuar levando essas roupas para nós na 5ASEC. Nós temos um ecossistema que fortalece isso. Nós temos Dropbox, nós temos Locker, nós temos um sistema de delivery altamente capilarizado na nossa rede, que é uma das poucas redes que tem quase que a sua totalidade coberta por delivery. Nós temos o nosso site, nosso aplicativo, então são muitos pontos de contato com o nosso cliente que favorecem para que nesse segmento nós sejamos diferenciados. Porque até então, o que estão entregando é apenas conjunto de máquinas. É isso, é verdade isso. E nós temos um ecossistema, um portfólio completo. A máquina para, não tem suporte, demora 2, 3, 4, às vezes semanas para poder fazer uma manutenção, e essa é a maior reclamação que nós estamos coletando dessas. E nós, como temos os técnicos homologados, nós temos a condição de fazer essa manutenção rapidamente. Primeiro, de fazer a preventiva, de não deixar parar, né? Exatamente. O Luciano veio aqui e reforçou com vocês no slide as condições, né? Mas eu quero reforçar aqui mais uma vez, né? É um baixo investimento, com uma alta possibilidade de lucratividade, com uma rentabilidade que você não vai encontrar no mercado. Se você botar o teu dinheiro, deixar ele aí no investimento de renda fixa, algo nesse sentido, você não vai chegar nos 6, 7%, que é o que o nosso plano de negócios aqui estabelece, com um payback de curto prazo. Então, é um investimento que dá certo, que faz sentido e que nós temos que, de fato, aproveitar. Então, eu passei aqui rapidamente para reforçar. E eu gostaria aqui de fazer uma convocação com cada franqueado 5ASEC que aproveite a oportunidade. Porque do nosso lado aqui, o que a gente está fazendo com o time comercial é buscando todos os parceiros que existem no mercado, né, parceiros condominiais, parceiros construtores, que querem essa solução. Então, nós estamos gerando aqui um backlog de informações de pessoas, de instituições, empresas desse segmento que querem, né, essa solução. E nós vamos, então, conectar essas pessoas com você, franqueado, para que você possa tirar proveito dessa iniciativa e aumentar a tua possibilidade de ganho, aumentar as tuas linhas de receita no teu negócio, colocar mais dinheiro no bolso. É isso que a gente está propondo aqui. Para isso, a gente tem o produto certo, mas nós precisamos da velocidade e do engajamento de vocês. Então, eu quero convocar e contar com cada um de vocês que receberem essas oportunidades, que se candidatarem através do link que nós colocamos aqui, para que nós possamos levar isso a sério e fazer com que isso aconteça na nossa rede. Nosso time de consultoria está pronto, com as informações para apoiar, para ajudar vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato. Eu conto muito com vocês e gostaria também que vocês contassem conosco para que possamos ser vitoriosos nesse projeto. Eu quero me despedir aqui. Não. Vou te fazer uma surpresa aqui agora. Você não vai se despedir, você vai ficar comigo agora aqui. Você não vai me deixar sozinho, não. Fica comigo aqui agora, que a gente vai fazer aqui uma apresentação. Já o Paulo vai vir aqui falar sobre a campanha 2026. Excelente. Mas agora eu quero apresentar um rápido resumo de como foi o ano de 2025. E marketing está totalmente atrelado à área de operações, porque o que a gente faz aqui é para gerar vendas, para gerar clientes para a área de suporte, a área de franquias, né? Então fique aqui comigo, tá? Para participar aqui. Vou só pedir para o pessoal colocar a apresentação minha aqui, por favor, de 2020.
Isso. Então vamos falar um pouquinho aqui, né, de como foi este ano, as ações de marketing do ano de 2025, ok? Falando um pouquinho sobre performance, né, aquilo que nós fazemos sobre os anúncios da marca, Google e Meta, principalmente, tem também TikTok, LinkedIn, mas são menos expressivos, né? Então, o que a gente concentra nosso esforço mesmo aqui nas duas principais ferramentas, Google e Meta, o Meta abrangendo Facebook e Instagram, tá? Então, neste ano, nós fizemos um investimento, até o momento, né? Esses dados são de janeiro a novembro, tá? Então, o nosso year to date aqui, de janeiro a novembro, um investimento 40% maior do que o mesmo período do ano passado. Foram investidos R$680 mil, sobre um valor de 485 no ano passado. Então, esse valor de 40% a mais investido gerou 8% a mais de impressões. O que são as impressões? É onde você aparece. Então, nossa, Alex, então jogou 40% a mais de grana, mas apareceu só 8% a mais. Só que nós aparecemos de uma maneira muito mais assertiva, né, neste ano. Principalmente nesse segundo semestre, mas por quê? Porque nós tivemos as impressões para o público correto, para as pessoas que queriam conhecer a nossa marca, né? Isso gerou o quê? Um crescimento nos cliques. O que é o clique representa? O engajamento. A pessoa não só viu, ela foi, ela curtiu, ela abriu a matéria, e esse crescimento dos cliques foi de 128% a mais. Então, ele mais que dobrou. Saímos de 530 mil para 1.200.000 cliques neste mesmo período ali. Ou clicou no link do Google, ou interagiu com os nossos posts, né? Então, isso gerou também uma conversão maior, né? 17% a mais de conversão, né? E uma redução, que é um dos fatores mais importantes, né? O custo por clique, né? O custo dessa interação foi 49% menor. Ele reduziu de 83 centavos para 42 centavos. Então, e a taxa de retorno, que é o CTR ali, subiu de 4,31 para 4,84%. Então, é assertividade nas campanhas, né? E isso acaba gerando, quando a gente olha diretamente lá no Google, né? Acabou gerando muito mais lead. Não estava aqui a informação, mas no Google nós geramos mais que o dobro também de cliques, né? E de mensagens diretamente na loja. Hoje, com o nosso hot site, quando as pessoas clicam lá no Google ou clicam na nossa página, ele joga direto para a loja e abre uma conversa no WhatsApp diretamente lá com a loja, né? Então, essas ações de Google e Meta, né, que é a performance, são as ações que nós fazemos externas, digamos assim. Mas também tem as ações internas, que é o CRM, que é uma ferramenta fantástica que nós administramos aqui na franqueadora, né? Então, aqui tem um pouco dos números para vocês, né? Nós tivemos aí, ao longo do ano, 2.820.000 mensagens enviadas, né? E uma abertura, mensagem por e-mail, né? Então, foram 912.000 mensagens lidas, 32%. Eu tinha posto no mudo, mas saiu, né? Desculpem aí, as coisinhas acontecem. Já vou colocar no modo avião aqui agora. Eu não vou falar quem sabe fazer ao vivo, porque isso é coisa de quem não sabe, né? Então, bora lá, pessoal. Então, nós tivemos aí 32% de taxa, né, de abertura de e-mail. É um número bom ou um número ruim? Eu fui pesquisar, né? Qual é a taxa de mercado média? E a média de mercado é 25% a 30%. Só que a gente não pode falar, está um pouquinho acima. Porque, assim, é o meu cliente, né? Então, o que impacta essa taxa de abertura? A qualidade do cadastro, o e-mail correto. A gente tem um percentual grande de e-mails que falta a letra O no com. A gente tenta ajustar a forma automática ali, tá? .cm, a gente vai lá e muda automaticamente para .com, mas às vezes o e-mail está errado e a gente não consegue. Então, é importante o cadastro do e-mail, do telefone, para que a gente possa ser mais assertivo, tá? Agora, o que importa aqui? Que o retorno das ações de CRM, que está na nossa base, gerou 7.800.000 de faturamento para a rede. 7 milhões de faturamento. 93% dessas mensagens aqui são disparadas para recuperação de clientes. São clientes inativos que já estavam há mais de 60, 90 dias sem voltar à loja, tinham parado de frequentar, alguns até mais tempo, né? E que com as nossas mensagens, com as nossas campanhas, promoções ali, eles acabaram retornando e geraram um faturamento de 7.800.000, né? Para considerar que é uma recuperação de faturamento. Uma recuperação, exatamente. E a gente tem ali, se a gente analisar o custo total, né, do CRM nesse período, a gente está falando de R$550 mil de custo e que gerou 7.800.000, ou seja, é um retorno ali de 12 vezes mais do que foi investido, né, de faturamento diretamente na rede, tá?
Então, um número fantástico que vale a pena, e nós estamos nunca contentes, sempre querendo melhorar. Então, todo ano a gente vai querer melhorar, já queremos novas réguas permanentes, fixas, para estar sempre ativando o cliente, não só para inativos, mas também na base de relacionamento. Quando o cliente compra, eu já começo uma comunicação com ele, vou fidelizando, vou mandando um você sabia para ele, vou mandando informações técnicas, né, que ele pode estar não deixando de frequentar, continuando com a gente. Então, a gente não precisa perder para depois reativar, né? Também, importante trazer aqui, assessoria de imprensa, né? É um trabalho que também, né, ano a ano a gente fala, poxa, fantástico, e ano a ano a gente vai cobrando, o pessoal lá vai nos dando feedback, e a cada ano a gente vem conseguindo melhorar. Eu lembro no primeiro ano, Fábio talvez memorize melhor os números, né? A gente gerava em torno do retorno da assessoria de imprensa, primeiro que nem era mensurado, né? Quando a gente foi o primeiro ano que a gente mensurou ali, dava menos de R$1 milhão, né, a projeção de tudo que ia para assessoria, de tudo que ia para a imprensa, de mídia gratuita, né, mídia espontânea. E a gente foi crescendo isso para 2, para 3, para 4 milhões, né, e agora a gente já alcançou um número aqui, né, de 8 milhões e meio neste ano, né, com mais de 1.000 publicações, e algumas publicações, né, de muito impacto, né. Você mesmo já deu entrevista para vários veículos, o Fábio, o UOL, o Globo, né, ele deu entrevista na Globo, franqueados aparecendo na Rede Globo também, né? Hoje à tarde tem mais uma programada. Hoje então, esse número vai crescer até o final do ano. Vai, né? Eu gosto, o número está perto de 10 milhões, né? Não acho que a gente faça em dezembro esse 1,5 milhão, mas é uma meta que a gente vai com certeza buscar ao longo do tempo aí, né? Então, aqui alguns exemplos, vocês são impactados, vocês veem isso aqui, um franqueado nosso lá de Recife, né? Felipe Beltrão, o Fábio ali no Papo de Tubarões, né? Então, a gente vai mercado de consumo, o Papo de Tubarões que o Fábio participou foi para exame, então elas reverberam, a gente entra num veículo de comunicação, né, num podcast, e aparece em outro, trechos, teve um que eu não me recordo agora, acho que foi da Jovem Pan, do UOL, que foi replicado em várias vezes, todo dia eles pegavam um trechinho e duplicavam, todo dia pegavam um trechinho e duplicavam, então isso é muito importante para nós, né? Então, de fato, isso reverbera na mídia. E eu só vou voltar aqui, para a gente não sair dessa parte aqui, o Fábio falou da pesquisa da BF, né? A gente já atingiu o número mínimo, graças a vocês aí, que em menos de uma semana responderam, né? Antes a gente ficava buscando, vamos lá, tá acabando o prazo, e a gente acabou rapidamente, mas ainda dá tempo de responder, né? Quem ainda não respondeu, pode clicar lá e responder. E essa nota, gente, desculpem, nem nada de 7, de 8, é 10. Essa nota tem que ser lá em cima. Por quê? A gente já falamos isso aqui abertamente para vocês. A pesquisa da BF, a melhor nota, a franquia que tiver a melhor nota, ela vai ser destaque como a melhor franquia do ano, ela vai aparecer o ano inteiro nos meios de comunicação, ela vai reverberar gratuitamente, e aí tenho certeza que a gente vai ultrapassar esses 10 milhões de assessoria de mídia de imprensa. Então, valoriza a tua empresa, perdão, eu fico olhando para baixo, porque preciso falar com vocês aqui. Valoriza a sua empresa, valoriza a nossa marca, né? E a gente vai clientes, nós temos franqueados aqui que vieram por causa de mídia espontânea, que viram lá, acharam interessante e vieram assinar um contrato conosco, né? Então isso é bom para a marca em todos os sentidos. Então, ali, se você ainda não respondeu, vale a pena, busca lá o e-mail da BR Insights, né? E responde, vamos jogar a nota lá em cima. A pesquisa que vocês tinham que responder aqui, né, colocando os pontos de melhoria, já foi feita. A gente vai fazer o plano de ação em cima dela. Ali é hora de a gente falar com o mercado, que nós estamos felizes, satisfeitos e que a marca é a melhor marca do Brasil, tá? Muito bem. Em termos de campanhas, nós tivemos aí no ano, né, 3 campanhas. Nós trabalhamos neste ano aqui com 3 campanhas quadrimestrais, então era uma a cada 4 meses, né? Tivemos o Verão Sustentável, 3 Amigos que Valem Ouro, e estamos no momento com a campanha com a 5 a 7. Com a 5 a 7 você ganha de lavada, né? E aí, nós já tivemos nessa campanha um bom engajamento, né? Que vem superior a muitas outras campanhas. Então, nós tivemos 18 mil PIN codes gerados. O que é o PIN code, né? É o ticket que está válido. Ele gera um PIN code. O ticket de R$1.000 é um PIN code. Ele é um ticket válido para cadastrar. Só que ele vai gerar mais de um número da sorte, porque a cada 150 é o número da sorte. Então, ele vai gerar vários números da sorte. Então, o PIN code são tickets válidos, né? Ele foi 139% maior que a campanha dos 30 anos, foi 48% maior que a campanha Fashion Trip e deu um pouco abaixo do carro, 2%, quase em linha ali. Então isso mostra para nós que prêmios, né? A Fashion Trip eram viagens ali, 30 anos eram muitos prêmios, né? 30 anos, 30 prêmios para você, o carro, né? E essa viagem, que são viagens impactantes para a Copa do Mundo. Então os clientes gostam de prêmios bons, isso está mais que provado
que os nossos clientes gostam de prêmios bons, né? Isso vai fazer uma diferença também na campanha do próximo ano, né? E a taxa de engajamento, ela vem crescendo, né? 11% ali, um pouco abaixo do carro elétrico, mas se a gente pensar aqui, o que é 11%? É só 11% dos PIN codes, dos números da sorte foram cadastrados. Então, por isso que nós criamos aquele incentivo, né? Dos próprios funcionários das lojas ganharem também a premiação para incentivar o cliente a se cadastrar. Nós temos ainda uma oportunidade, né? É um trabalho que está na nossa mão, né? A execução nossa no dia a dia de falar com o cliente, de buscar esse engajamento para que ele possa, de fato, se cadastrar. Exatamente, tá? E tickets ali superior a todas as outras campanhas também. Bom, nesta campanha nós já tivemos 2 sorteios, aliás, tivemos 3, 2 divulgados, né? Nós já tivemos o primeiro sorteio para Nova York, contemplada a loja da 5ASEC Lourdes, BH. No segundo sorteio, a loja de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Então, Minas, Rio Grande do Sul. E agora nós realizamos, na semana passada, o terceiro sorteio. E nós vamos divulgar agora, Toledo. Agora? Ao vivo. Vamos sortear agora, exatamente. Agora, ao vivo, né? Tem aí? Tem aí. Rufem os tambores. A loja, tá rufando para eles lá. A loja de 5ASEC Vila Madalena foi contemplada. O cliente Carlos Age Chaim, ganhador da viagem para Miami, né? Ganhador da viagem para Miami. E aí aconteceu uma coisa engraçada que vale a pena eu comentar aqui, né? Acho que a Isabela estava prevendo, ela estava pressentindo, né? E ela, uma semana antes ali do sorteio, 4 dias antes do sorteio, ela me ligou. Alex, eu preciso cadastrar minha equipe, eu não consegui cadastrar minha equipe ainda, libera eu cadastrar minha equipe. Falou, ó, cadastra a sua equipe hoje, era uma sexta-feira. Se você não cadastrar, e se você for sorteada, a sua equipe vai perder o prêmio. E ela cadastrou a equipe na sexta-feira, né? E foram sorteados, né? Não tem nada a ver com isso, porque eu sorteio pela Caixa Econômica Federal. O universo conspirou. Conspirou, porque vale a pena o esforço ali, né? A atenção, a dedicação de cadastrar a equipe. Então, o cliente ganhou e a equipe também ganhou o prêmio de R$10 mil, né? Bom, já validado. Vamos aí divulgar, né? Então, a Isabela, que estiver presente aí, ela já pode até divulgar já para o seu cliente. Na sequência, nossa equipe vai fazer ali a divulgação, tá? Parabéns. E todos vocês ainda podem concorrer. A equipe de vocês pode concorrer. Que bacana se vocês fossem sorteados para divulgar para os seus clientes que ali saiu um prêmio, né? Sim. Então, como é que vocês aumentam as chances de ganhar? Incentivando o cliente a fazer. Tem franqueado fazendo no balcão junto com ele. Vem aqui. Ele tem que fazer, gente. Você não pode cadastrar em nome dele, mas você pode fazer com ele no balcão, porque ele tem que dar o aceite ali na campanha, né? Ele vai lá, ele coloca o seu e-mail, ele coloca o seu telefone, dá um aceite na campanha e vai concorrer à viagem, tá? Incentivar, orientar, fazer junto ali na hora, né? Se não der para fazer na hora, fala para ele, mostra para ele que dá para fazer, como que ele faz, né? Por isso que eu disse que está na nossa mão, porque essa parte é onde a gente pode atuar. Isso vai fortalecer a campanha e aumentar a tua chance de ganhar. Exatamente, tá? Mais uma vez, parabéns à equipe da Vila Madalena. E nós temos aqui, tá? Um último slide dessa área para prestar contas, digamos assim, sobre essas ações, né? É que tudo isso, todas as ações de marketing reverberam onde, né? Em número de clientes. Então, nós queremos trazer novos clientes e queremos também fidelizar os nossos clientes. Então, eu sempre mostro aqui para vocês os números que nós temos dos nossos clientes. E eu trouxe aqui de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente costuma ver. Por quê? A gente sempre mostra nas reuniões, inclusive na última reunião regional, eu levei um slide mês a mês mostrando, né? Então, em média, nós temos ali 120, 130 mil clientes todo mês na nossa rede, tá? Se você pegar lá janeiro, fevereiro, todos os meses, em média, eu tenho ali 120 a 130 mil clientes. Deste número, aproximadamente 26 mil, 30 mil clientes são clientes novos. Tá? Então, acompanhe o raciocínio aqui. Eu vou arredondar um pouquinho. De 130 mil clientes, 30 mil são clientes novos. Tá? Estou arredondando um pouquinho ali para ficar mais fácil. Então, eu olho assim, 30%, 25% dos meus clientes são novos. Mas, na verdade, todo mês, os clientes novos são diferentes, são outros clientes. São clientes únicos. E os clientes, mês a mês, desses 100 mil clientes, eles são muitas vezes os mesmos clientes, eles já estão na base, eles se repetem. E quando eu faço a análise total do ano, eu tenho esse número. É um número que a gente tem que refletir sobre ele, né? Eu tive, ao longo do ano, de janeiro a novembro, 618 mil clientes
únicos. 618 mil clientes únicos, tá? Se eu somar 100 mil todos os meses ali, vai dar mais de 1 milhão. 130 mil em 11 meses dá mais de 1 milhão de clientes. Mas únicos são 618 mil. Destes, 289 mil são clientes que já estavam na base. E 329 mil clientes novos. Mais da metade dos nossos clientes atendidos são clientes novos. A representatividade do faturamento, ela é algo que a gente também já sabia, né? O Preserva é 80%, na verdade 78% do faturamento vem da base, de quem já é cliente. Por quê? Ele é cliente recorrente. O cliente novo, muitas vezes, ele vem e compra uma vez e não volta, ou vem mais esporádico, ele é um cliente que está pontual passando ali, né? Mas eu tenho 20% do faturamento vem dos clientes novos. Agora, ele representa em número mais da metade. Sim. Então, existe a necessidade de nós trabalharmos esse cliente novo. A franqueadora já está fazendo um trabalho de CRM com esses clientes novos, para fidelizá-lo, para fazer ele entender que não é só aquele produto, não é só um edredom, não é só um vestido de festa, que ele pode usar a lavanderia com mais frequência, né, mandando algumas comunicações. Mas a loja também precisa caprichar onde, principalmente? No atendimento. O poder disso é no balcão. No balcão. Esse é o poder de transformação desse número, porque eu tenho aqui dois sentimentos. Um, o nosso poder de atratividade da marca e o bom trabalho do marketing, que está gerando uma base de clientes novos gigantesca. E o segundo, que causa preocupação e uma necessidade de melhoria da nossa possibilidade de retenção desse cliente, porque aí nós vamos sair daqueles 618 mil ali para 1 milhão de clientes no ano, passando para a nossa base. Se o ano está sendo aqui um ano maravilhoso em termos de resultado, como o Fábio já falou aqui no início, inclusive de volume, imagina se ao invés de 618 nós tivéssemos 1 milhão de clientes passando na nossa loja durante o ano, né? Então, esse nosso número ele poderia explodir. E é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Uma conta básica, né? Se eu tivesse com os 300 mil do ano passado, novos do ano passado, mais esses 600 mil desse ano, eu já teria 900. Ou quase 1 milhão que a gente Um ano só. Se eu fizer isso acumulado ano a ano, né? É fácil, né? Então, é um trabalho de retenção. É um trabalho. Fácil não é fácil. De excelência que você falou no nosso balcão. Exato, porque não tem como. Quem cadastra o cliente novo? Quem cadastra o cliente novo? É no balcão. Nossa, desculpa, pessoal, a gente ficou olhando para baixo aqui, Toledo. A gente confunde aqui. A apresentação está embaixo, a câmera está em cima, desculpa. Quem cadastra o cliente novo? São vocês, são os funcionários. Então, no momento que eu cadastro um cliente novo, eu preciso falar com ele. Eu preciso mostrar alguma coisa para ele. Eu preciso ofertar para ele a primeira vez, por que você veio e tal, né? Pretende voltar? Eu tenho que ter uma comunicação com ele ali mais assertiva. A gente vai trabalhar nisso, com o CRM, com treinamento da área de operações para vocês, equipe de capacitação. Vai mostrar hoje, né? Exatamente. Uma forma de atender também. Exatamente. Muito bem. É isso, né? Agradeço aí, Toledo, pela ajuda. Obrigado, Alex. Eu te agradeço aí pela oportunidade de participar aqui na live com vocês, mas eu quero também, antes de mais nada, deixar o meu agradecimento para a rede como um todo, pelo ano maravilhoso, pelo trabalho de vocês, nossa gratidão e respeito máximo pelos nossos franqueados, parceiros, sócios, assim como pela equipe de vocês. E aproveito aqui para desejar um excelente 2026. Tenho certeza que nós faremos um ano memorável, significativo, marcante para a nossa rede. Muito obrigado por tudo, sucesso para vocês. Grande abraço, obrigado, Alex. Obrigado a você. Nós vamos fazer um rápido intervalo, 5 minutos, para que vocês possam ir no banheiro, tomar uma aguinha. Volta, são 5 para as 11. Voltamos daqui 5 minutos, 11 horas, com a presença do Paulo, para fazer a apresentação da campanha de 2026. Excelente. Até daqui a pouco.
Eu tocava, tinha tanta luz assim. Uhum. Na hora que eu parava, eu falava assim, pô, manda um cruzador aqui. Voltamos. Estou aqui com o Paulo Voltolino, da agência Connectors, nossa agência, que vem já revolucionando aí. E só quero dar um recadinho para vocês. Acabou de dar 2 picos de energia aqui na sede. Então pode ser que de repente caia a nossa conexão. Não vão embora. Se cair, tá chovendo aqui, né? Então, se cair, vocês fiquem, a gente vai restabelecer, ninguém nos deixe, ok? Então, Paulo, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por fazer a apresentação. Vou passar para você a palavra também aqui, para você poder avançar e falar um pouquinho de toda a nossa estratégia. Ok, bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês. Me apresentar um pouquinho melhor, eu sou o Paulo Voltolino, eu sou sócio e responsável por toda a área de estratégia e inteligência criativa da agência. Queria deixar claro que para mim é uma grande honra estar aqui e poder participar da construção de uma marca forte como a de vocês. Vou contar um pouquinho dos bastidores do nosso conhecimento em relação à 5A7 e falar um pouquinho da metodologia que a gente usa para chegar no criativo que vocês vão ver ainda hoje. Tá? Para nós, é muito importante o conhecimento, é muito importante saber onde a gente quer chegar, e por isso o planejamento fez parte integrante dessa proposta que vocês vão conhecer. Bom, no planejamento, sendo um pouquinho acadêmico, uma coisa muito importante é conhecer profundamente o cenário, entender mercado, economia, concorrência, né? Então, a gente fez várias pesquisas que a gente chama de desk research, que é poder, através do mundo orgânico, dos meios digitais, entender tudo que está acontecendo até chegar no segmento, mas também entendendo o hábito de consumo do consumidor, que vai mudando. A gente vê coisas como a população está envelhecendo, o jovem cada vez com mais poder, as experiências sendo cada vez mais importantes no processo de compra, fatores emocionais e não só racionais. Bom, e em função de todo esse conhecimento, a gente costuma colocar em cima de uma mesa, olhar de cima e falar, bom, a gente entendeu tudo o que está acontecendo e a gente faz escolhas dos caminhos que a gente quer seguir. Bom, então eu trouxe aqui para vocês verem um resumo, né, do mercado. Aqui está bastante simplificado, a gente foi bem fundo no estudo, mas aqui é um resumo. O tamanho do mercado de lavanderias, o quanto isso representa o segmento doméstico e o industrial, né? E traz, claro, aqui a perspectiva de crescimento em função do histórico de crescimento desse segmento. A gente traz um pouco do perfil do cliente, né? São vários itens que nos mostram qual é o perfil padrão de quem consome, lembrando que existem diferenciais, e principalmente num conceito onde a marca faz a diferença. Né? A gente se sente muito gratificado pela questão do quanto a marca colabora para a gente fazer a comunicação. Ela é tão forte que, apesar do desafio, é muito fácil pegar na mão da marca e continuar esse caminho, buscando ainda mais crescimento, ainda mais inovação. E um ponto super importante, o trabalho em equipe, a colaboração do conselho, a colaboração do Fábio, a colaboração do Alex e do time, faz com que a gente tenha uma grande mesa de trabalho em busca de resultado. Bom, aqui tem um insight em relação ao consumo das lavanderias, que tem um crescimento aí na área industrial, né, que não é tão pertinente para a gente.
E a gente foi estudar também a tendência de comportamento do consumidor. Existem mudanças claras, né, nessa mudança, por exemplo, um avanço da faixa etária, uma mudança climática ou consumo impulsionado pelas redes sociais. Então, por incrível que pareça, 47% das pessoas que indicam produtos nas redes sociais nunca tiveram, mas elas formam opinião a ponto da pessoa que recebeu a indicação comprar. Então, o componente social é um elemento super forte. Bom, falando do consumidor do futuro, a gente está conectado na questão da emoção, né? Cada vez mais você consegue convencer ou continuar a relação de marca com o consumidor através de uma história, né? O comportamento humano está cada vez mais exigindo intenção de compra através de significado. O que essa marca quer dizer para aquela pessoa que consumiu? Porque, afinal, uma marca dá pistas de quem a pessoa que a usa o que ela significa para mim em relação a outras pessoas, entre outras coisas. Bom, como eu disse a vocês, a gente fez um benchmark, aqui tem um resumo deles também, falando de Omo, Bonasseco e Dry Clean. Tem uma coisa interessante que eu queria dividir com vocês, por exemplo, o Omo, uma marca que inovou muito lá atrás, né? Vocês devem lembrar da campanha que dizia que o Omo lavava mais branco. Então, um grande criativo da França, por coincidência, o Seguela, ele dizia que Omo, nos anos 70, lavava mais branco, nos anos 80, mais macio, e nos anos 90, mais verde, né? Isso é uma prova clara da mudança do significado da comunicação. Então, assim, lavava mais macio porque era importante esse ponto do touch, e lavava mais verde porque era importante a condição de respeito à natureza e ao meio ambiente, tá? Então, esses insights mostram um pouco para a gente de como isso é importante na comunicação, e, é claro, além da performance, que é uma coisa que faz parte do negócio do dia a dia, e ela tem que realmente acontecer, mas a gente quer contar uma história como um todo para o ano de 2026. Só fazer uma consideração, Paulo. A gente decidiu junto, né, esse benchmark em cima dessas 3 marcas aqui, tá? Nós temos muitas marcas, mas hoje no segmento de lavanderia especializada, né, que faz frente, são as maiores redes de franquias, né? Inclusive a Bonasseco. Hoje nós, graças a Deus, não temos tantas redes aí, né? E elas vêm diminuindo, vêm caindo, mas a gente não vai se escorar em cima disso, mas são as marcas que têm o maior número de franquias, a Omo, porque adquiriu a Quality, a Bonasseco tem acho que 70 unidades, e a Dry Clean com menos de 200, mas são as marcas que mais estão espalhadas, né? Sim. Então, por isso que nós escolhemos essas 3 marcas para fazer o estudo, né? Bom, e o que a gente concluiu, assim, elas respeitam a sua origem, né? Omo conta a sua história até hoje, né? A Bonasseco se coloca como premium, e aí foi uma observação interessante que você fez, né, Alex? Porém, quando a gente olha para o ambiente digital deles, eles parecem autosserviço, né? Então, assim, a Dry Clean mantém a tradução do que a marca é lá fora, e a gente entendeu que nessas 3 marcas existe uma grande oportunidade de gerar conteúdos e criar engajamentos melhores. A nossa metodologia de trabalho é baseada numa visão sistêmica, né? Traduzindo numa linguagem simples, quem conta um conto aumenta um ponto. Nós sempre fazemos com que um ponto de contato tenha uma conexão com o outro, né? Imaginem, por exemplo, um seriado de Friends, né? Você vê um capítulo, ele tem começo, meio e fim, mas ele faz parte de uma grande história. Essa é a nossa proposta para 2026 para a marca, né? Desde o trabalho corporativo de marca até o nosso CRM, que essa história seja contada sempre com informações novas, sistemicamente, e não mais copy e paste, que é o que normalmente o mercado faz, tá? Indo rápido aqui na questão dos benchmarks, sim, como eu falei, o ponto de atenção é que existe uma grande oportunidade para que a gente gere conteúdos e engajamentos através das redes sociais, que é um ponto fraco das 3, né? Eles estão perdendo uma oportunidade de falar com o público num ponto de contato super importante, tá? Aqui está um resumo final de cada uma das suas marcas, e a gente chegou na marca 5A7. Vocês devem saber que nós estamos fazendo pesquisa, a gente já terminou a fase qualitativa,
Nem todos sabem, tá? O conselho sabe, Tá. mas a gente não teve uma comunicação sobre a pesquisa geral. Se você quiser, pode falar mais detalhadamente. Nós fizemos pesquisas qualitativas com grupos, né? São grupos de 8 pessoas, assim, com interesses em conhecimento e de regiões diferentes, e a gente ficou super surpreso positivamente com o valor que a marca tem perante esse público, né? Essa pesquisa deu para a gente dados para que a gente fizesse a versão quantitativa, que serão mais de 800 pessoas entrevistadas, trazendo informações para a gente do hábito de consumo, do olhar da relação da marca e de itens bem mais exploratórios, né? O lado super positivo é que a marca é tão reconhecida que nós fizemos uma provocação sobre o tema que a gente trouxe para a campanha e colocamos a frase que vocês vão ver em seguida e todo mundo falou, nossa, essa frase é Simpasec, né? Então... uma frase que nós não usamos ainda, começamos agora, né? Isso, e já colocamos a frase que nós não usamos para testar e eles já associaram a marca 5 a 7. Exatamente. Então, assim, a gente vê o nível de percepção de valor da marca e o quanto as pessoas têm com credibilidade do que a gente fala ou do que a gente apresenta. Bom, falando de marca, a gente sempre procura definir, né, o que a gente faz, como a gente faz e por que a gente faz, né? Normalmente, o mercado sabe o que, alguns sabem como e poucos sabem por quê, né? Eu vou dar um exemplo rápido da Apple, por exemplo. A Apple, o que ela faz? Ela faz devices, aparelhos de telefone, como através da inteligência de design, mas quando a gente pergunta por quê, ela vira para você e fala, porque eu quero que você pense diferente. Think different. E isso é imbatível na marca. E aí o processo inverte. Você compra a Apple porque você quer ser percebido como uma pessoa que pensa diferente e, por acaso, tem interesse em design e compra esse produto. Nós construímos, através desses insights, tanto do Fábio e do Alex na jornada que eles tiveram na viagem para a Europa, na França, quanto do que a gente adquiriu em pesquisa e como tendência de mercado, foi o que nos incentivou a trazer o porquê dentro do conceito criativo que a gente vai ver mais para frente. Ou seja, a marca, além de todo o significado que ela tem, como qualidade, produto e percepção de valor, ela começa a ser mais clara no seu propósito, tá? Lembrando que a gente inclui aí, ter significado, pensar até no valor do ESG que uma marca traz e do quanto isso agrega valor para a mesma. Como públicos-alvo, a gente entendeu através da base de dados de vocês quais são os principais mercados. Vale reforçar isso aqui também, né? A gente mostrou alguns dados no começo, mas a gente não falou. Lá são dados de mercado de lavanderia. Sim. Então lá, por exemplo, nós temos 70% público feminino e 30% masculino. Assim, consegue muda um pouquinho, né? Eu tenho um número um pouquinho diferente. Aqui é dados da nossa base de dados, em cima do que nós temos já de alimentados por vocês no nosso sistema. Exatamente. E a gente conversou muito sobre isso, inclusive, porque essa variação de mercado versus o que nós temos nos traz perguntas. Então, assim, o que nós temos que mudar, aonde nós estamos acertando, ou onde a gente está acertando demais, né? E para isso, a gente usa algumas metodologias de construção de arquétipos e personas, né? Um arquétipo nada mais é do que uma demonstração de identidade e personalidade, até de comportamento, né? Nós traduzimos a Simpasec como ponto de expressão para 2026, como um arquétipo de mago que demonstra encantamento e transformação, um arquétipo de cuidador que traz empatia, acolhimento e confiança, e de sábio, porque tem conhecimento técnico, né? Isso parece acadêmico demais, mas nos norteia na forma de gerar conteúdo, de gerar textos, de criar roteiros, né? E inclusive argumentos de venda. Evoluímos também no olhar da persona que representa a marca. Então, a gente criou a persona da Clara, uma mulher madura, confiante e gentil. Ela tem orgulho da sua origem europeia, e a gente até conversou recentemente sobre isso, né? A origem da marca francesa agrega um valor super importante para nós, que lidamos com a marca, né? E ela é clara no seu modo de falar, ela é clara no seu sentimento, por isso que o codinome nós definimos como claro. Fomos em frente também nos principais traços que ela traz, traços de empatia, de confiança, de sustentabilidade, de sofisticação e de transformação.
né? Então, isso nos ajuda a olhar para a marca, mas nós temos um outro olhar, que é a persona do nosso shopper, né? Aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, mas como é que a gente cria grupos, que a gente chama de clusters, né? Então, na faixa dos 60 anos mais, na faixa dos 25 mais, na faixa etária média, então, que tipo de comportamento essa pessoa tem e como a gente pode criar esse relacionamento com eles, entendendo como a gente aborda, o nosso diferencial de mensagem e outras coisas. Só para deixar um pouco, talvez traduzir um pouquinho mais para a linguagem mais nossa aqui, mas, né, que não é tão especialista, né? A Clara é a persona da marca, é aquela persona que fala em nome da 5ASEC, que tem a sua persona que tem maior adesão com todo o nosso público de uma maneira geral. A nossa Lu, da Magalu, né? A nossa é a Clara. Sim. E ali os shoppers são os nossos consumidores. Então, lógico, nós temos, se a gente for segmentar, eu vou achar mais de 3 perfis, mas são os 3 principais perfis que nós temos hoje dentro dos nossos consumidores. E isso nos ajuda no estudo da jornada do nosso consumidor, né? Porque como eles têm perfis e faixas etárias diferentes, a gente tem que entender onde esse cara consome informação, qual é a frequência dele, em qual ponto de contato, entre outras coisas, né? Bom, passando por tudo isso, a gente achou interessante, tem um trabalho que a França desenvolveu e a gente entendeu que é super oportuno trazer para o Brasil, porque amarra todo o conceito que nós estamos criando em significado, em mensagem de comunicação e valor agregado, para que a percepção de valor, de experiência e de entrega seja um todo. Vou falar de novo aqui, a gente vai junto aqui. É importante dar não só a parte da campanha, mas um insight geral para a galera, né? Quando a gente vai a uma convenção internacional da França, também não é só passeio, né? Óbvio, né? A gente vai lá com o intuito de entender o que está acontecendo, né? A gente tem que se aproveitar do que eles têm ali, né? Então tem coisas que eles lançam ou que eles estão fazendo que não são aplicáveis aqui no Brasil. Tem coisas que eles já estão fazendo lá e que são adaptáveis aqui, né? Tem muita coisa que eles estão fazendo lá que são realmente replicáveis. Essa questão é uma delas. Você vai apresentar já, né? E a gente está fazendo realmente não é nem uma adaptação, é uma aplicação, é só uma tradução, mas é uma aplicação só que muito mais profundo, né? A gente está melhorando algo que eles estão fazendo. Lá é uma frase, aqui a gente está pegando essa frase e potencializando ela. Sim, porque a frase que nós estamos usando responde às nossas necessidades de trazer significado. Por que eu uso o 5ASEC? Por que é a minha marca preferida, né? O que significa eu contar para alguém que eu sou cliente da 5ASEC? Porque tem esse aspiracional, é super forte, né? A gente usava calça jeans para dizer que a gente era jovem, né? A gente usa 5ASEC para mostrar que a gente realmente se preocupa com as nossas roupas, né? Então tem uma oportunidade muito grande que a gente traduziu em comunicação. Bom, a partir desse conceito, a gente uniu linguagem, propósito e experiência de marca, e trouxemos como é que eu posso dizer, como defesa a isso, o seguinte conceito, né? Roupas são elementos da casa que contam quem somos, né? Não só na casa, como no nosso modo de vestir, né? A primeira coisa que a gente enxerga de uma pessoa é o que ela diz para a gente pelas roupas que ela usa. Então, isso ajuda a gente a contar histórias, né? Poxa, esse cara é um cara mais sofisticado, esse cara é um cara mais jovem, ele se preocupa muito na forma de se vestir, esse aqui é mais casual. Então, as roupas contam histórias das pessoas, né? Então, o conceito que nós unimos a essa forma de comunicar é como novo por mais tempo. E foi exatamente isso que nós perguntamos da pesquisa. A frase como novo por mais tempo traz para vocês alguma lembrança de marca? E foi praticamente unânime na resposta qualitativa. E essa frase é a cara da 5ASEC, né? Então, o objetivo da pesquisa não era um teste criativo, mas acabou sendo e trazendo resultados super interessantes para a gente. Bom, como a gente fez isso, né? A gente procurou trazer o conceito do toque, né? Como um compromisso da marca e uma expressão de que aquilo foi tratado com cuidado. E realmente traz a personalização de que, poxa, cuidar das minhas roupas me faz sentir como é que se diz, atendido e me ajuda a manter o que eu gosto por mais tempo. Então, assim,
nós criamos o significado da mão presente na comunicação, como um apelo emocional de que aquilo realmente traz sentimento, de que o toque é super importante, que é o que normalmente a gente faz quando a gente recebe uma roupa, quando a gente se sente bem vestido, traz uma simbologia em relação à marca, por a gente ter 5 dedos na mão, né? E nos ajuda a criar um conceito, um mindset de que o número 5 seja recorrente na nossa comunicação e nos ajude a evoluir nesse conceito. Vou fazer uma... acho que agora é a hora mesmo. Tá. Na verdade, ele é muito mais amplo do que a própria campanha de marketing, Sim. tá? Nós vamos apresentar para vocês, tá? Esse ano ainda já está pronto, né? Um material, um manual, um treinamento. É o jeito 5ASEC de atender. Exatamente. A partir de agora, nós mudamos a forma de atendimento desde o nosso primeiro cumprimento, que ele passa a ser: olá, bom dia, boa tarde, muito obrigado. Isso será treinado exaustivamente e passa a ser um padrão da rede, para que todos nós, franqueadora, franqueados, nossos colaboradores, ao atender os nossos clientes, agradecer os nossos clientes, levamos a nossa mão levemente aberta ao peito, em forma de agradecimento, numa mensagem mais que subliminar do nosso número 5, que caracteriza a nossa marca. Então isso vai ser treinado exaustivamente. Nós temos um manual, vídeos que nós já produzimos para poder orientar, e também em todos os nossos treinamentos. O jeito 5ASEC de atender começa pelo sorriso, pelo agradecimento e a mão singelando, demonstrando, né, esse nosso sentimento singelo de agradecimento sincero aos nossos clientes. E isso vai ser extrapolado do nosso atendimento também às nossas peças de comunicação, às nossas campanhas. O que o Alex colocou, assim, uma explicação muito clara da visão sistêmica, né? Vejam como é importante. Marcas investem grandes volumes de dinheiro na criação dos seus conceitos, dos seus slogans, das suas campanhas, né? Como, por exemplo, eu fiz para um cliente, a gente criou a marca Aiva e o tagline é: seu som, sua imagem. A gente fica muito triste quando liga para essa empresa e o atendimento fala Aiva, boa tarde, em vez de falar seu som, sua imagem. Então, assim, levar o conhecimento de que tudo que a gente faz na comunicação é um ponto de contato que se soma com os outros é muito importante para a gente. A reação do ponto de venda em relação ao significado desse movimento, a explicação de como novo por mais tempo. Então, tudo isso tem que estar forte e presente em todos os pontos de contato. E o canal de vendas é um dos mais importantes para isso, né? É isso aí. Exatamente isso. Bom, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês o cronograma de campanhas agora. A gente definiu que esse trabalho inicial de branding, onde esse conceito vai para o ar, será feito nos 2 primeiros meses de janeiro e fevereiro de 2026. Tá? Acho que vale uma ponderação também pelo histórico que nós temos com a rede, né? A gente já teve períodos que nós fizemos ao longo do ano 2 campanhas semestrais, né? E aí a gente tinha uma questão de, poxa, é muito tempo, né? Você começa uma promoção em janeiro, só vai premiar lá em julho, né? São 6 meses, né? Depois a gente reduziu para quadrimestre, mas alternamos alguns anos entre semestral e quadrimestral. Então, no último ano, nós tínhamos 3, né? Só que nós resolvemos juntos, né? Por essa questão de implantar um conceito de dividir novamente em 3, mas não necessariamente 3 campanhas promocionais. Então, nós teremos, né? Nesses 2 primeiros meses, o fortalecimento deste conceito, então é algo mais institucional, fortalecendo nas campanhas, né, essa questão do toque, que não é só o cumprimento, mas é o carinho que nós temos pela peça do nosso cliente. É isso que nós precisamos transmitir ali, vocês vão receber treinamentos para isso, né, de não pegar a peça ali e abrir, esgarçar e puxar. Nós temos que tomar muito cuidado e ter carinho, o cliente tem que perceber isso, essa parte de treinamento. Então, esses 2 meses, né, ele vai ser uma campanha institucional. Janeiro e fevereiro ali, martelando nesse conceito da marca institucional, como novo por mais tempo, nosso jeito de atender. E aí, na sequência, 2 campanhas promocionais de 5 meses cada. Conectando a isso, assim, super importante que o trabalho de branding, que esse é um trabalho de branding, de consolidação do conceito, ele precisa de frequência, né? E mesmo depois desse período, no final desse período, esse conceito caminha pelas outras campanhas, né? Ele não é o centro da atenção, mas ele faz parte dessa conversa de eterno, né?
Bom, a partir do mês 3 até o mês 7, a gente entra com a primeira campanha, que é uma campanha de promoção, né? Um carro, uma X1. Não vai queimar? Vai queimar a largada? Divulgou antes, eu achei que você fazia suspense ali com a peça. Tá bom, seguro o próximo. E uma outra do mês 8 ao mês 12, e com uma grande surpresa lá em maio. Vocês vão ver um pouquinho para frente. É que estava escrito ali, tudo bem, né? Quem leu, quem conseguiu ler, viu, mas... Bom, aqui é um resumo, é um mapa de como cada campanha dessa anda e qual é o mote dessa campanha. Então, institucional, cuidado que preserva. A gente tem aqui um trabalho do dia do ciclo ASEC e vamos explicar lá na frente. Na verdade, não era para estar aí, era para estar mais... acho que a ordem tá... Bom, vou mostrar o filme para vocês, lembrando que essas construções que vocês vão ver ainda vão ter um trabalho de refinamento, tá? Tanto fotográfico quanto em filme, mas a ideia aqui é trazer um mood criativo para vocês avaliarem. O primeiro deles é o filme que traz a mensagem sobre o Como Novo por Mais Tempo. Antes de você passar, né? O pessoal às vezes fica muito preso ao detalhe, não se prenda ao detalhe. Sim. A gente vai passar 2 vezes, tá? Vamos combinar, porque cada vez que você assiste, o pessoal fica com a atenção presa a uma coisa, a gente vai passar 2 vezes, mas as imagens ainda não são as finais, né? A gente vai usar as imagens que são específicas de lavanderia, a gente está filmando, já está programando a filmagem nas lojas, então, como o Paulo disse, é um monstro que chama, né? Mas a mensagem é essa, então foquem na mensagem, ouçam a mensagem, entendam a mensagem. As imagens a gente vai substituir, né, essas imagens por imagens reais de loja, algumas ali, né, por imagens reais de loja, tal, vai incrementar ele ainda, mas a mensagem é essa, então foquem na mensagem que será passada aos nossos clientes. Vamos lá. Mais um. Quem disse que não dá para reviver aquela sensação de experimentar o novo como na primeira vez? Cada detalhe, cada peça que faz parte da sua vida, carrega um pedaço da sua história e de quem você é. Mais do que cuidar das suas roupas no seu dia a dia, a 5ASEC tem um compromisso com você. Manter tudo que você ama como novo por mais tempo. Vou repetir. Só para saber, a gente aqui no estúdio acaba não ouvindo o áudio, mas todo mundo ouviu o áudio lá certinho, né? Então tá, então... Quem disse? Voltar para mim na mesa. Vou passar mais uma vez ali, para o pessoal poder... Que não dá para reviver aquela sensação de experimentar o novo como na primeira vez. Cada detalhe, cada peça que faz parte da sua vida, carrega um pedaço da sua história e de quem você é. Mais do que cuidar das suas roupas no seu dia a dia, a 5ASEC tem um compromisso com você. Manter tudo que você ama como novo por mais tempo. Só Bem. reforçando o que o Alex falou, né, as imagens vão ser capturadas, a gente vai abrir câmera ainda esse mês, né, nas lojas oficiais, e a ideia aqui era passar o conceito para vocês, principalmente no roteiro, tá? Acho que deu para todos vocês entenderem o roteiro aí. E vamos fazer também vários filmetes, né, de 15 segundos, de 10 segundos, para fazer com que essa conversa se estenda e continue, tá? E aí, cada vez mais focado em serviço e um pouco mais também em performance, mostrando sistema, o lado técnico, a qualidade de entrega, entre outras coisas. Eu acho que a mensagem do vídeo, né, ela mescla, né, algumas situações, como a gente já reportou, né, que nós somos especialistas têxteis, de fato, Sim. que nós cuidamos da peça, que entendemos, mais do que tudo, entendemos que as peças têm um significado especial para os nossos clientes, e nós sabemos disso, que os nossos clientes, né, eu falei que 80% desses clientes, né, que se representam, né, ou melhor, 50%, que representam 80%, eles têm um carinho especial com as peças. Quantas vezes vocês não ouviram essa peça? Né? E eu lembro, né, numa das minhas primeiras visitas, isso foi marcante para mim, né? E a gente até usou esse exemplo quando a gente construiu a campanha. Eu fui visitar uma loja de Barretos, né? Na época, Juliana, francada Juliana lá, uma das primeiras vezes que eu fiz, e quando eu fui lá, ela falou assim, Alex, eu tô completando 7 anos, né, de lavanderia, e no dia que eu cheguei lá, chegou uma senhora com uma blusa amarela, era uma blusa, eu lembro, gente, uma blusa amarela que tinha um pouco de
não sei como é que chama aqueles bordado meio transparente, assim, tule, não é tule, mas tinha um bordadinho assim nela ali, né? E ela falou, essa é minha primeira cliente. No dia que eu abri a loja, ela falou, essa é minha primeira cliente. E a mulher falou assim, e essa blusa eu trago desde que eu vim aqui na loja. 7 anos que ela lavava aquela mesma peça na 5A-Sec, né? Então esse é o conceito, né? De durar, ficar como novo. Lógico, não vai ficar como novo para sempre, mas é por mais tempo. A gente não está prometendo algo que a gente não pode cumprir, né? A gente entende que as peças têm valor e a gente trata essas peças com carinho. Então, é um ecossistema que a gente vai ter um trabalho, principalmente de implantação, né? De treinamento, mas a gente vai mostrar isso para o nosso cliente. O cliente tem que perceber isso também, não é só nossa intenção. Temos que sair do campo da intenção e entregar isso para o nosso cliente lá. Sim, inclusive no gesto, né? Porque o cliente também, quando recebe a roupa ali, percebe. E cuidada, ele traz isso como um valor, né? E essa questão do emocional da roupa, né? Como a gente está colocando como conceito, cada roupa conta uma história, para a gente é super importante nesse processo de construção para 2026, né? A gente está trazendo isso para as outras campanhas de uma forma contínua em relação ao conceito principal, que precisa de frequência, e isso agrega e faz com que a história como um todo seja contada em qualquer ponto de contato. E eu vou aproveitar o momento, Paulo, eu não podia deixar de fazer. Tá. Vou fazer um desafio. Tá. Vou fazer agora um desafio a todos os franqueados para que vocês busquem entre os seus clientes e nos apresentem essas histórias. Ótimo. Eu quero que vocês mandem. Olha, eu tenho um cliente aqui que tem uma história muito bacana. Como eu contei da Juliana aqui, que tinha, né, esse cliente que lavava tanto tempo a roupa ali. Recentemente alguém mandou uma mensagem para mim, ó, esse cliente aqui, ele é cliente da 5A-Sec desde 1964, lá na França. Mandaram isso, e hoje ele está no Brasil e continua usando a gente. Então, nós precisamos contar as histórias. Então, ao longo do ano, nós vamos trazer também histórias dos nossos clientes. E você tem a oportunidade de nos apresentar essas histórias, tá? E aí nós vamos contar a história do seu cliente como parte desse ecossistema da marca. E a gente abre, acho que vocês perceberam, uma discussão para trazer valor agregado, de conceito, o olhar fashion, o olhar do valor do que a gente está cuidando e do que as pessoas estão entregando em nossas mãos, né? Às vezes produtos, roupas super caras ou uma história super forte que não pode ser mal cuidado. Então, esse é um lado super importante do emocional do que a gente está fazendo. Só fazendo uma brincadeira rápida, né? Quando a gente trabalha com emoção e conecta com razão, a gente tem um apelo de abordagem muito mais forte. Eu até costumo brincar, já contei para o Alex, né? É mais fácil você vender um carrinho de bebê para quem vai ser avô do que para quem vai ser pai, porque a carga emocional é bem diferente, né? Então, esse conceito está imbuído dentro da nossa proposta. Agora, eu vou mostrar os cafés, né? Isso daqui é um exemplo de café. A gente está estudando, talvez, colocar a câmera um pouquinho mais longe para trazer um pouquinho mais da roupa. A gente já conversou sobre isso. O grande foco, deixe tudo que você ama como novo, por mais tempo, né? E aqui tem um valor agregado, como eu falei, não só do cuidado que a marca já transmite, mas a gente trouxe emoção para a conversa, né? Vocês vão ver até nas promoções, isso faz parte da promoção. Antes era apenas uma promoção, agora tem um porquê da promoção. Vale só frisar, né? Então, o conceito, né, que nós queremos é mostrar não só uma peça, mas um carinho com a peça. A mão, ela tem esse duplo sentido, de ter sempre um carinho. Nesse caso, do cliente, abraçando-lhe a peça, ele sente o carinho. Em alguns momentos, nós entregando, cuidando da peça, nossos funcionários uniformizados também com carinho sobre a peça. Nós estamos adotando sempre o texto, né, como novo por mais tempo, dentro de um texto, né, como deixe tudo, o que você ama, como novo por mais tempo. E adotamos também o selo Ecopremium. O Ecopremium nós já lançamos agora em dezembro, né, mas é uma mudança também que nós também trouxemos um conceito lá da Convenção de Paris, né, internacional, e adaptamos aqui, criamos um selo. As lojas receberão um adesivo, né, para colocar na fachada. Lembra mais ou menos o tamanho, Lucas? 30 por 30, mais ou menos 30 centímetros aqui, assim, um selo, né, Ecopremium para colocar na fachada, tá? Para poder identificar isso também. Nós temos que adotar esse sentido. Nós somos, e você falou do SG no começo, uma lavanderia ESG, né, ecológica e premium. Não esquecemos do nosso serviço diferenciado. Então, é tudo isso dentro dessa campanha. E o que o Paulo falou de pequenos ajustes, a gente está ajustando aqui, é de mostrar um pouco mais a peça, né? Esse conceito aqui. Para mostrar a peça, mas não abrindo mão dessa questão do carinho, do conceito do sim. Exatamente. Né?
Bom, essa aqui é a nossa grande surpresa. A gente sugeriu, e acho que foi bem aceito pela marca, que a gente criasse um evento proprietário, especialmente no dia 5 de maio de todos os anos, né? E a ideia aqui é fazer uma ação solidária, né? Onde aqui a intenção, a gente está fechando isso ainda, é ter um percentual do faturamento voltado para a ação beneficente, né? E o Simpasec Day passa a ter uma representatividade muito grande no mercado, junto aos nossos formadores de opinião, junto à mídia como um todo, além, né, e também repercutir fortemente junto aos nossos clientes, né? Exato, Então, exato. Esse é um tema. Aqui a gente está definindo como fazer ainda, mas a gente sabe que vai trabalhar com as empresas e as ONGs que já são parceiras da Simpasec. A gente não pode, né? A gente tem que ter ESG, ele tem o S ali de social. Sim. E como a gente atende o social, né? Então, como marca, como grupo, é importante que a gente faça algo também. Sim. Então, a gente está criando um dia para ser um dia solidário. E se a gente fizer só a campanha do agasalho, tem regiões do calor, não vai atender, é difícil pegar peça daqui, transporte para lá, é dor de cabeça e às vezes não atende. Então, a gente vai reverter 1% de todo o faturamento deste dia, né? A gente ainda pode ajustar alguma coisa, a gente tem tempo para isso, mas a princípio é isso, né? 1% de todo o faturamento que nós gerarmos nesse dia, que seja doado para essas duas instituições, a ADRA e Amigos do Bem, que nós já trabalhamos com elas, sabemos da seriedade dessas empresas, né? E elas atendem em nível nacional também, as atuações delas são em níveis nacionais, né? Em nível nacional, então é uma campanha muito bacana que a gente precisa fazer. Sim. Bom, até como forma de agradecimento, né? Sim, e retorno, né? Bom, agora aqui a gente está falando da primeira campanha promocional, né? A gente está trazendo uma brincadeira aí com um conceito um pouco. Se o BYD fez sucesso, Paulo, se o BYD fez sucesso, imagina a BMW, uma X1, né? E você de carro novo por mais tempo, porque a BMW dura, né? Verdade, cara, verdade. Tem essa também. Então, essa é uma ideia, a gente já deixa tudo o que você ama novo por mais tempo. E agora, vamos se deixar em carro novo. Esse é o conceito. E vocês podem perceber que existe uma conexão com a ideia de novo por mais tempo, até na promoção. Então, só reforçando, né? Aqui a gente está falando da campanha e tal, mas nós vamos potencializar a campanha, né? Então, nós já faremos a compra da BMW agora em janeiro, né? Entre janeiro e fevereiro, a gente já vai comprar o carro. E a ideia, que na verdade a gente está trabalhando para isso, né? A gente vai fazer as coisas acontecerem, é que com este carro em propriedade, nós vamos alugar não é um guincho, né? Um carro ali, um guincho, para levar a BMW e deixar ela cada dia em frente a uma loja. Os franqueados poderão, né? Fazer essa solicitação, a gente vai desenhar, vai ter seguro, vai ter todo o processo, para ficar um período, dias ali, alguns dias, né, em frente. Então, cada loja vai poder ter o carro ali nas lojas que tiverem vaga para poder estacionar o carro, tal, mas a ideia é circular com esse carro, né, levar o carro para a loja, expor esse veículo ali, né, para dar mais ênfase ainda, né. Pode falar, Fábio, o Fábio está contribuindo aqui, ó. Exato, exatamente, interagir com os clientes, esse carro aqui pode ser seu, não, vou ganhar o carro, aí o próprio franqueado divulga na sua rede social. O Fábio falou de fazer vídeos, né? Então a gente vai... Esse carro ele pode passear no site. Ele pode, quando você carrega, ele entra, passa. E os franqueados, obviamente, que estão mais longe aqui de Barueri, o carro vai ficar guardado aqui, né? Vão poder também fazer parcerias com as concessionárias locais, né? De pegar ali um carro desse e tal, fazer um drive-thru, fazer uma demonstração. A gente vai ajudar todos os franqueados a potencializar essa campanha, né? E vamos potencializar, fazer divulgação de vídeos, os clientes falando, não, vou ganhar, já estou aqui com o meu cupom, né? Então, a ideia não é só é aumentar aquela taxa de engajamento ali, disparar aquela taxa de engajamento, né? Para que realmente os franqueados entendam o tamanho da nossa marca. Sim. Bom, vamos para a segunda campanha do ano, promocional. Bom, aqui, de novo, né, a gente, quando viaja, a gente leva as roupas que mais ama na mala, né? Isso é inquestionável, né? Então, de novo, o link da campanha com o nosso tema, que a gente tem essa relação emocional com a nossa roupa, e vocês percebem que no criativo a gente tem uma visão mais fashion, né? Um pouquinho mais focada na questão emocional também. Então, serão dois ganhadores, né? Que escolhem se vão para Paris. Praticamente
quase 50% do meu share de peças está nessa foto, Paulo. Tá. Quase isso, porque falta ali Apollo, talvez que dê um volume, né, para completar os 50%, mas são as peças que nós mais fazemos, né, que somos mais tradicionalmente conhecidos, né. O legal de observar na direção de arte, né, é esse olhar da sofisticação sem passar do ponto, né. Então, as pessoas, quando viajam, elas realmente se preocupam em chegar bem nesse lugar e ter suas roupas cuidadas, né? O que também nos dá um grande approach, um apelo para que, quando eles voltem, a gente lembre de que a Simbasec está com eles. É importante, porque aí vem como a gente vai explorar a campanha também, Sim. né? De viajar, de poder escolher, né? Ele vai poder escolher a viagem que ele ganha. Sim. Se os dois quiserem Paris, a gente vai fazer dois sorteios, 2 ganhadores. Os dois podem ir para Dubai, os dois podem ir para Paris, né? Então são destinos, um dos 2 destinos mais desejados, né? Não necessariamente visitados, porque Dubai, até pelo preço, né? Acaba não sendo tão visitado, mas Paris é um dos mais visitados, mais desejados, Dubai é um dos mais desejados também. Então é uma brincadeira de lugares sofisticados, como a marca é, como o nosso cliente é. A gente está associando tudo, né? Sim. A sofisticação do destino também, né? Ao desejo dele querer. Então, saindo um pouquinho dos Estados Unidos, que já é meio manjado já também. De novo, traz a conexão em tudo que a gente está fazendo, né? Bom, a gente trouxe uma sugestão de brindes, que é o que praticamente se consolidou, né? Que a gente passa a ter nas lojas. A mochila, o Simbasec, o boné. E com cuidado, né, uma ideia, inclusive, do Fábio, da gente ser bem discreto no logo, para que a gente não, para que a gente realmente tenha interesse de uso. A caneca Simbasec. É isso. Falando de redes sociais, assim, está tudo conectado, né? A gente vai desenvolver todos os temas que a gente tem em campanha, só que no social a gente tem a oportunidade de se aprofundar nos conteúdos, né? Trazer as histórias que vocês vão ajudar a gente a construir, gerar conteúdos cada vez mais relacionados com a parte emocional, o que significa ter uma roupa cuidada por mais tempo e por aí vai. Então, aqui a gente trouxe um espelho de como as campanhas são traduzidas no meio social. Um ponto interessante, gente, em relação à pesquisa qualitativa, é que todos lembram das redes sociais da marca e elas ficam felizes de ver, de conhecer os produtos de vocês, as novidades que vocês estão entregando. Então, assim, a pesquisa vai ser divulgada, mas, assim, cada vez mais a gente percebe como, assim, de verdade, todo o valor que foi construído até agora. Então, para a gente, em 2026, é um ano que já está conectado com coisas boas, né? Esse é um mapa que traz um resumo do todo, acredito que não dá para ver muito bem por aqui, mas a gente costuma desenhar cada pedaço da nossa proposta de comunicação num único lugar para a gente entender todo o processo. Bom, vamos falar um pouquinho de mídia. A gente tem um modelo aqui que a gente quer se apropriar, já que a gente está trabalhando com o significado e o simbolismo do cinto na mão, que é a gente se apropriar do toque de 5 segundos. Aqui tem um exemplo. Vamos pôr de novo, por favor. Travou, né? Acabou. Não, passou normal? Para nós aqui deu uma travadinha, mas passou normal. Então tá bom. Aí a gente trouxe um estudo de afinidade de e-mails, né? A mídia também tem aqui uma proposta em andamento, tá? Nós estamos definindo o plano como um todo, porque depende ainda de negociação, de pacotes fechados, entre outras coisas. Mas, pequenos ajustes, né? Tem os ajustes, né? Então, a ideia do toque de 5 segundos é uma coisa super funcional para o YouTube. Acho que todos vocês conhecem os 5 segundos do YouTube. E para nós isso é uma ferramenta super adequada. Em relação ao filme, nós vamos fazer uma versão do filme de 30 segundos, uma versão do filme de 15 segundos
que começa com um toque de 5 segundos e termina na história do filme. Tá? Então, depois isso vai estar na apresentação que você vai acompanhar. Plataformas como Meta e TikTok, né, imprescindível, a gente está presente. Só reforçar, né? Nosso foco maior é no Meta, que o nosso público está ali, Sim. mas a gente também começa a olhar e investir um valor pequeno, mas estando presente no TikTok, porque a maioria do público ali ainda não é nosso cliente, mas um dia vai ser, um dia eu quero que seja. Então eu preciso já ir cultivando esse cliente, esse público ali. Então a gente já vai fazendo engajamento, a gente já vai fazendo as publicidades ali também, para que quando ele se tornar um cliente de lavanderia, ele lembre da marca 5sec e já venha para nós. A gente tem que estar em todos os pontos de contato. E ele hoje pode ser aquele 50% que fatura 20%, Sim. mas que traz um faturamento. É importante. Se você perder 20% do seu faturamento hoje, como é que você fica? Fica apertado, né? A gente não pode abrir mão de ninguém. Então, é cevano, como a gente fala ali, né? A gente também está dando um pouco de out of home em lugares importantes, como, por exemplo, com a promoção que a gente vai ter de viagem numa placa do aeroporto, né? Uhum. É super funcional com esse objetivo. Vou passar aqui de novo o top de 5 segundos. Aqui a ideia é usar a transmissão durante o período da programação e eventos ao vivo, né? Como futebol, reality, entre outras coisas. Patrocínio na Band, do jogo aberto, é uma sugestão nossa, 5, 30 e 60 segundos. Pay TV, né? É um lugar onde a gente fala um pouco de TV aberta, mas com algumas coisas muito pontuais, principalmente com foco nos 5 segundos só, né? Porque ele tem um consumo muito grande de verbo, né? Então, aqui a gente está prevendo o Story Channel, Story 2, Lifetime, né? E o AE. O UOL, portal de notícias, né? E Revista Oeste. E como cronograma, a gente tem um mapa aqui que indica onde serão os esforços. De novo, não é o mapa final, mas só para vocês terem a ideia de onde nós estamos, quais são os conteúdos que estão relacionados, porque, na verdade, a mídia é um conteúdo que tem que falar com o nosso público ou ter um conteúdo relacionado com a nossa proposta de comunicação, e é tudo isso que a gente está trazendo para cá. Você passou ali Netflix antes? Deixa eu voltar. Eu não consigo voltar por aqui. Você me ajuda? É o de baixo aqui, ó. Embaixo. Isso. Porque eu achei interessante isso, né, também, né? A gente entrando ali, né, que agora eles estão... Ah, tava ali o streaming, né? Tá certo. Já estava ali, já. Streaming. Hoje a gente consegue chegar num nível de informação, de saber, através da internet, qual é a origem, qual é o destino das pessoas. Então, por exemplo, as pessoas que entram no site do 5sec, qual é o próximo destino? E a gente descobre coisas interessantes até para ver que veículos eles vão, que estão relacionados à mídia, né? Esse também é um ponto super interessante que não está muito exposto aqui, mas a gente está indo buscar dados comportamentais dos nossos clientes. Quanto mais a gente souber das questões de gosto, que time torce, que cor ele gosta, qual é o comportamento de consumo de conteúdo ou de hobbies, mais fácil fica a nossa comunicação. Então, esse é um ponto super importante do nosso trabalho para 2026, junto à nossa regra de relacionamento e no CRM que a gente está trabalhando. É isso. É isso? É isso. Muito bom, Paulo. Obrigado, gente. Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também, né? Vou chamar o Fábio aqui para fazer surpresa aqui, para fazer o encerramento. Pode trocar aí e passar o microfone. Bom, espero que o pessoal tenha gostado aí das novidades, né? Sei que os KVs ainda algumas coisas, tal, o filme, mas eu acho que a gente vai causar aí uma grande transformação naquela lavanderia, principalmente com o nosso novo jeito de atender os clientes, evidenciando todo o carinho, evidenciando os nossos 5 diferenciais, nossos 5 atributos, com carinho, com toque, a suavidade, porque em tempos de inteligência artificial, em tempos de automação, etc., a questão humana faz a diferença, né? Sem dúvida. E a gente tem lojas aí no Brasil inteiro que atendem de forma diferenciada o nosso consumidor, nós vamos evidenciar isso. E junto com nossos golaços de placa, né? Porque a única rede de lavanderia que vai dar uma X1, uma BMW, né? Um carro de alto luxo, vai ser a 5sec. Então, meu amigo, nós vamos bombar esse ano, espero que vocês tenham gostado aqui. Você falou... Vamos fazer um grande resultado. Você falou uma coisa aí, Fábio, eu lembrei de algo que é muito importante também,
eu vou ainda apresentar para eles, né? A gente fez aqui, a gente sempre trabalhou o NPS, a pesquisa de satisfação, olhando para os pontos de reclamações, né? O que o pessoal mais... E o ponto mais crítico sempre foi atendimento. As reclamações vinham de atendimento. Agora está vindo prazo. É um probleminha interno que a gente tem que resolver, cumprimento de prazo, né? Mas o atendimento sempre foi algo diferencial. E nós resolvemos fazer uma análise qualitativa, agora com a ajuda das inteligências artificiais, ficou muito mais fácil, uma análise qualitativa de o que é que o cliente gosta. Não só o que ele... Mas quem dá nota 10, quem elogia, o que ele mais gosta. E o atendimento é o grande diferencial. Os elogios são muito grandes, é a nossa força, é o nosso atendimento. Então a gente olha para a reclamação e vê que, poxa, estamos falando aqui, mas quem elogia, isso é uma maioria, nosso NPS é altíssimo, é o maior NPS de franquias do Brasil, de todas as marcas, né? É um dos maiores, mas o atendimento faz a diferença. E quando ele elogia, ele fala do atendimento, ele cita o nome da colaboradora, ele cita o nome do franqueado. Então, a forma de atender faz a diferença. Nós não podemos abrir mão disso, temos que potencializar dessa maneira. Você quer um exemplo que cita? Eu estava no evento na Câmara de Comércio França-Brasil e eu conheci o presidente da Renault do Brasil lá, um japonês, Ricardo. Ele é cliente da Carol Rombolski, aqui em São Paulo. E ele falou, sou muito bem entendido. Citou o nome da Carol, citou o nome de colaboradores, né? Um cara formador de opinião. Eu nem comentei isso com a Carol, se a Carol está nos assistindo agora, ela está sabendo agora, né? Então, olha como a gente impacta as pessoas, né? E muitas vezes nós estamos atendendo e nem sabemos quem é a pessoa de fato. Então, o atendimento e nosso jeito agora de atender com carinho, botando a mão no peito, quer dizer, vai fazer toda a diferença, mas vamos treinar e vamos treinar, depois vamos treinar de novo, né? Para ter certeza que nós vamos ter esse padrão de norte a sul do Brasil nos diferenciando, porque no mundo onde as coisas estão muito parecidas, o maquinário está parecido, serviço está parecido, etc., o que diferencia? Né? A qualidade do serviço, o ótimo atendimento, nem é um bom, o ótimo atendimento, a humanização, aquele toque especial que só você, franqueado, só você, colaborador, pode dar da SancaSec. Pessoal, muito obrigado pela audiência e pela paciência de estar conosco até agora. A gente se vê em breve e teremos, com certeza, um 2026 de grande sucesso. Obrigado, Alex. Obrigado. Vamos junto? Troca a mão aí.